Boa tarde, hoje é dia 12 de fevereiro, é isso mesmo, 12 de fevereiro de 2019. Queria fazer e compartilhar com os amigos aqui mais um vídeo. E hoje eu não vou falar da Igreja Universal não. Hoje eu quero falar sobre um assunto que está sendo bem comentado nas redes sociais com relação à morte do jornalista Ricardo Boechat. E eu tenho visto alguns cristãos dizendo que o acidente dele foi a mão de Deus pesando, ou foi um castigo de Deus por ele ter batido de frente com um líder religioso aí. Na verdade, o Silas Malafaia, onde ele chamou o Silas Malafaia de ladrão, de usar o nome de Jesus para ganhar dinheiro, para enriquecer e enganar a muitos. Eu queria dizer primeiramente uma coisa, talvez eu não tivesse usado as mesmas palavras que o Ricardo Boechat utilizou, mas certamente o conteúdo, o teor central, eu falaria a mesma coisa. Eu acho que eu não iria faltar com respeito, até por uma questão de ser cristão e não utilizar as palavras que o Ricardo Boechat utilizou. Porém, eu falaria a mesma coisa com relação a ele se utilizar do Evangelho para enriquecimento. Uma palavrinha difícil e chata. Mas vamos lá, para enriquecimento próprio. Hoje você vê o Silas Malafaia com um patrimônio absurdo. Não vou aqui falar de valores, mas um patrimônio absurdo. E a pergunta que eu faço é, para você que está defendendo o Silas Malafaia, dizendo que ele é um ungidão do Senhor, qual que é o papel do Evangelho, ou qual é a função do Evangelho na vida do ser humano, das pessoas? E aí a pergunta que eu faço é, a Bíblia ela nos orienta a viver uma vida em retidão, em santidade, em obediência à palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus ele fala que seria muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Seria mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu, no reino de Deus. E aí o que eu vejo são inúmeros líderes de determinadas igrejas enriquecendo, comprando coisas que a meu ver não agregam em nada ao Evangelho, investindo em imóveis, em uma série de coisas, outros aí investindo em banco, televisão, rádio, hospital. Engraçado que isso aqui o povo da instituição ou da igreja dele não utilizam, né? Na verdade, ele quer que o povo se exploda, mas o discursinho de ganhar almas é sempre trazido nos cultos ou nos encontros dessa outra instituição. Mas vamos lá. Para você que está falando que o Ricardo Boechat morreu por conta do que falou contra o Silas Malafaia, e até mesmo, a meu ver, ele não falou nenhuma mentira, pelo contrário. O Silas Malafaia vende a palavra de Deus e ganha dinheiro com uma coisa que não era para se ganhar dinheiro. O Evangelho ele é de graça, ou seja, o Evangelho é a palavra de salvação, é a palavra de Deus, e não deveria ser comercializada como ele faz nos seus templos e também na televisão, naqueles discursos, né, de propósitos absurdos. E eu fico vendo essas coisas, e isso hoje para mim é inadmissível. Graças a Deus, eu me libertei disso há mais ou menos aí aos 3 anos e meio, dessa mentalidade, dessa teologia da prosperidade. E aí quando eu percebo que eu vejo cristãos defendendo e falando esse tipo de absurdo, dizendo que é castigo de Deus ou é a mão de Deus pesando sobre essa pessoa, né, que perdeu a vida, no caso aí o Ricardo Boechat, por conta de ter falado ou tocado no ungido do Senhor. Então, o que eu iria dizer para você é o seguinte, primeiro que você não entende nada de Evangelho.
Eu acho que você não entende que Deus não tem nem prazer na morte do ímpio. Então, ainda que o Ricardo Boechat estivesse errado no que ele falou, aqui é a minha opinião, eu não acho que ele errou pelo que ele falou, no teor do que ele falou, mas a forma que ele falou, eu acho que ele foi errado, não deveria ter ofendido. Porém, eu falaria, não da mesma forma, mas iria procurar uma palavra não de baixo calão, tá? Mas falaria exatamente a mesma coisa. Para mim, ele vende o evangelho, não só ele, como outros líderes, que enriquece nesse país, e é engraçado que a nossa justiça não faz nada. Então, para você que está dizendo que é castigo, acho que você precisa conhecer mais de Deus e do amor de Deus e da graça de Deus. Ao invés de sair vomitando esse monte de M por aí, eu acho que você deveria conhecer a Deus de verdade e ser um exemplo de cristão. Porque quando você sai para falar isso, você não revela o que há no outro, mas o que revela o que há em você. E você mostra que você não conhece a Deus, você não conhece o Evangelho, você não foi transformado pela graça de Deus. E pior, você está defendendo mercenários da fé, pessoas que roubam, pessoas que prejudicam aqueles mais humildes ou mais as pessoas que realmente querem conhecer a Deus e chegam nessas instituições mega templos, e elas são enganadas com esse evangelho de barganha, esse evangelho de milagre instantâneo, de milagre rápido. Então você só vê a bênção na vida dos líderes, você só vê a vida dos líderes melhorando, hora e outra aparecendo nas revistas dizendo que são os mais ricos do país, ou estão na lista dos mais ricos. E aí a pergunta é: será que essa é a função do Evangelho? Enriquecer o líder? Ou enriquecer o fundador dessa instituição? Ou a função dele deveria levar a palavra de Deus para que essas pessoas vejam o pecado delas e queiram mudar como pessoa, queiram ser pessoas melhores, para mostrar a Deus nas suas vidas, para mostrar o amor de Deus nas suas vidas e, consequentemente, gerar vida nas pessoas, gerar vida na vida das pessoas. Porque não adianta você querer defender uma pessoa dessa, uma vez que tudo que ele faz é manchar o Evangelho, tudo que ele faz é manchar a maioria dos cristãos, porque nem aquele cristão que vive uma vida correta, certa diante de Deus, ele acaba sendo taxado como esse mercenário do Silas Malafaia, a meu ver um mercenário da fé, também, tão pior quanto o Macedo, o Agenor Duque, o R.R. Soares, Valdomiro Santiago. Para mim é tudo farinha do mesmo saco. Para mim são todos instrumentos, não de Deus, mas instrumentos do próprio capeta, do próprio Satanás. Porque o que eles fazem é vender o Evangelho, é perverter a graça de Deus e tentando colocar a graça como uma graça barata. Primeiro que eles não entendem e não vivem a graça de Deus, porque são mercenários, porque eles se renderam ao Deus desse mundo, porque eles se curvaram ao Deus desse mundo, porque quem prometeu riquezas e quem prometeu o poder e a autoridade não foi Deus, não foi o Senhor Jesus, foi o diabo. Quando o diabo falou para Jesus, né, que tudo isso aqui ele daria se tão somente ele se prostrasse ou adorasse, quem prometeu riquezas não foi Deus. Então, para você que segue esses líderes, você precisa avaliar bem aí quem você tem seguido e o evangelho que você tem vivido. Eu particularmente vivi esse evangelho durante
bons anos da minha vida, né? Mas houve, graças a Deus, um momento que a graça de Deus ela chegou em mim, e ali eu entendi o quão pecador eu era e que eu não merecia nada de Deus. Pelo contrário, eu merecia a ira de Deus, eu merecia o inferno. Na verdade, merecia não, eu mereço o inferno. Mas pela graça de Deus, por ter encontrado em Cristo e na cruz a graça, a misericórdia dele, hoje eu percebo que a minha vida, ela não é nada sem ele. Então, que você também avalie a sua vida e avalie a forma com que você defende esses líderes, esses sanguessugas da fé. Parece até que eu não tenho nada contra esses caras, eu não tenho que ficar procurando o defeito deles, ou o defeito não, a conduta moral deles, eu não tenho que ficar procurando falha no caráter deles. Só o evangelho que eles pregam, só a palavra que eles levam para as pessoas, para mim já é suficiente para dizer que eles são falsos profetas, pequenos anticristos. Essa é a verdade. E se você não gosta, você precisa avaliar o que você tem vivido e o Cristo que você tem servido. Porque se o Cristo que você tem servido, ele te serve para te dar uma vida de qualidade, ou para te abençoar tão somente, ou para você que usa o argumento, não, mas Deus morreu por todos os nossos pecados para dar uma vida de qualidade. Toma cuidado com esse discurso. Novamente eu vou citar, Jesus falou que era mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus ele exortou várias vezes, ele disse, quando o jovem rico o procurou e perguntou o que ele poderia fazer para ter a vida eterna, para entrar no reino dos céus, Jesus falou, olha, você precisa fazer isso. E ele viu e falou, não, tudo isso eu já faço, eu honro pai e mãe, eu faço isso, faço aquilo outro. E Jesus falou, tá bom, realmente tudo isso você já faz, mas uma coisa te falta, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres e me segue. Jesus ele fez isso porque ele sabia que a segurança daquele jovem, daquele rapaz, estava nas riquezas dele, e não no Senhor Jesus. A nossa vida, se ela não tiver na mão de Deus, se a nossa vida e a nossa esperança e confiança não estiver no Cristo, estiver no que a gente possui, certamente a gente está trilhando um caminho para o inferno. Então, isso não é a minha opinião, isso é o que está na Bíblia. Então, é claro, para você entender isso, para você abrir o coração, para que o Espírito Santo te revele isso, você precisa abrir mão do seu egoísmo, do seu materialismo e entender que você está doente, que você precisa do Cristo, que você precisa de perdão. Porque enquanto você busca só bênção, bênção e bênção, dificilmente você vai perceber ou vai entender que a finalidade do Evangelho não é te prosperar, te enriquecer, mas é sim te transformar e te moldar segundo o Cristo da cruz. Então, para você que está criticando ou que está defendendo e tem se posicionado dessa forma, que o Ricardo Boechat ele está sofrendo a ira de Deus, ou ele aconteceu o que aconteceu porque é Deus o castigando, o punindo, eu te digo que você está mal, e é você que está mal, tá? Procura se converter de verdade, procura conhecer a Cristo, o amor dele, e que a graça dele possa te transformar, porque infelizmente o evangelho que tem sido pregado nos últimos 20, 30 anos aqui nesse país, ele se corrompeu de tal forma que é vergonhoso. Então procura dentro da palavra de Deus, através do Espírito Santo, que ele te mostre realmente qual é a vontade de Deus para nós e o que nós devemos fazer, tá bom? Então avalie bem aí o que você tem falado, o que você tem escrito, porque tá feio para você, e as pessoas olham o que você posta e escreve, e se o que você escreve é esse Deus que simplesmente usa da ira dele, ou faz com que a ira dele recaia sobre o ímpio por algo que ele havia falado, e ainda esse ímpio muitas vezes ele nem conhece a Deus, você precisa rever o seu conceito de cristianismo
e principalmente de evangelho, tá bom? Então, que você possa refletir, que você possa pensar sobre o que você está falando e escrevendo, e que você de fato e de verdade entenda o propósito de Deus para a gente e o que Cristo fez naquela cruz. Jesus morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, e enquanto você achar que você não é pecador, que você merece alguma coisa de Deus, que você fez tudo o que você fez e você merece alguma coisa de Deus, você só está provando e mostrando que você não entendeu a graça e o amor de Deus. Então, que a sua consciência seja despertada para isso e que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Tá bom? Até uma próxima. Deus abençoe.